Ver é projetado para estimular uma exploração reflexiva sobre o que sabemos e as origens do que acreditamos saber sobre as questões mais intrigantes que a humanidade enfrenta. As opiniões expressas neste programa são das pessoas no programa e não são as opiniões ou visões do distribuidor. Este programa é oferecido com o objetivo de promover uma discussão aberta que possa nos levar à verdade. Acho que em algum momento todos nós já nos perguntamos se tudo o que vemos e estamos experimentando no nosso mundo tem algum tipo de plano racional por trás. Porque agora entendemos que tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata, em nosso país, são basicamente dirigidos pelas mesmas pessoas, o mesmo dinheiro financia ambos os lados. Agora sabemos, é claro, através do trabalho de muitos historiadores, que dedicaram suas vidas a pesquisas para nos mostrar que ambos os lados dos conflitos mundiais sempre foram financiados pelas mesmas pessoas. E como eu disse antes, isso parece ser um método para a loucura que ocorre no mundo. Sabemos, claro, que não podemos depender de nossos líderes. Nossos líderes são enganadores. Há uma ciência que eles estão seguindo. Eles têm a própria agenda e ela não inclui você. Conflitos requerem dinheiro e corporação. Conflitos mundiais exigem bancos mundiais, Fundo Monetário Internacional, grupos profissionais, todos têm ordens fraternas. Médicos, advogados e assim por diante têm suas ordens fraternas específicas. No mundo bancário é da mesma forma. Eles têm uma ordem fraterna. Na política há uma ordem fraterna. No entanto, não devemos saber nada sobre isso porque não é da nossa conta. Essa ordem fraterna na política e na banca é conhecida há muitos anos por aqueles que estão por dentro. Tem sido referida por diferentes nomes em diferentes épocas e diferentes países. O melhor nome geral que podemos dar a esta ordem fraternal que está dirigindo nosso país, política, monetária, é maçonaria. Nosso país, como tantos antes de nós e como tantos depois de nós, foi de fato fundada por maçons. A maçonaria desempenhou um papel em quase todos os governos já fundados neste mundo. Ela está em operação hoje em todo o mundo. Queremos estabelecer primeiro que não estamos falando sobre a maçonaria azul ou as lojas maçônicas na sua cidade natal. Não estamos falando sobre os maçons que moram do outro lado da rua. Estamos falando sobre uma organização fraternal mundial que é poderosa o suficiente, antiga o suficiente e sábia o suficiente para operar por trás de todos os governos do mundo, por trás de instituições fraternas, sistemas monetários no mundo. E sim, eles estão de fato conectados. Por exemplo, a ideia de que nosso país foi fundado por tantos maçons e Rosacruzes, entre outros. Perguntamo-nos por que dobramos a bandeira americana em forma de triângulo e o que tem a ver a pirâmide, através do triângulo, com o sistema de governo americano na nossa nota de $1. Se lembrarmos que a nossa Constituição foi assinada na Filadélfia, a Pensilvânia é referida como o estado pedra angular. A razão pela qual a Pensilvânia é o estado pedra angular é porque os maçons que fundaram este país eram membros do rito escocês. E nesse rito escocês existe o grau do arco real. O grau do arco real. E claro,
O arco real, se você não sabe, era originalmente por causa do sol surgindo no horizonte pela manhã, formando o arco real. O grau do arco real dos maçons tem estado continuamente ocupada em todo o mundo com suas empreitadas maçônicas. Os Estados Unidos, como eu disse, fundados em sua Constituição na Filadélfia, Pensilvânia, tornando-se a pedra angular de um arco real. Há muito sobre este material que precisamos observar. Quem são os maçons? Por que há emblemas e símbolos em todo o mundo, em bandeiras e emblemas e símbolos em todos os lados dos conflitos? Podemos nos perguntar sobre a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha Internacional é uma organização maçônica. Eles sempre, em cada conflito, conseguem ir além das linhas inimigas. Por que a Cruz Vermelha Internacional, consegue ir além das linhas inimigas durante guerras e conflitos? Há uma razão. A Cruz Vermelha Internacional de Londres, conectada com a Cruz Vermelha Americana, vem da Cruz Vermelha de São Jorge, a cruz na bandeira britânica, a Cruz Vermelha. Isso também é uma instituição maçônica. Talvez queira fazer a si mesmo algumas perguntas muito importantes sobre este ponto. Por exemplo, por que Hollywood está continuamente bombardeando nosso país e o mundo com filmes de lixo que retratam violência, estupro, crime de todos os tipos, derramamento de sangue? Por que Hollywood continua a produzir filmes que retratam assassinatos, violência e derramamento de sangue? Depois virar e dizer que filmes e fitas não têm qualquer influência na mente dos jovens ou na mente das pessoas quando o óbvio é verdadeiro, que todas as fitas e filmes influenciam a mente das pessoas. Pergunte-se por quê? Qual é o propósito de retratar tanta violência, horror e derramamento de sangue nos filmes? Há uma razão para isso. É melhor você pensar sobre isso. Pergunte a si mesmo também sobre a guerra biológica que está acontecendo no mundo hoje. A AIDS surgindo do nada na comunidade homossexual. O que os homossexuais estão fazendo hoje que não faziam há 6.000 anos? E por que, de repente, nos anos 1980 temos AIDS? Existe alguma conexão entre a AIDS e a doença dos legionários? E experimentação biológica acontecendo com a CIA, a UZIA, a NSA e todas as outras agências governamentais sobre as quais você não sabe nada? É possível que possa haver algum tipo de experimentos biológicos acontecendo, alguns deles dando errado, alguns deles permitidos propositalmente para acontecer. Desviar para ver até onde irão? Existe algum tipo de rima ou razão para as coisas que estão acontecendo hoje? Mantenha isso em mente também. Aquilo pelo que o seu governo paga, ele recebe. Se você é pago para fazer algo para o governo, eles vão extrair de você exatamente o que pagaram. Quando entendemos isso, então olhamos para universidades e escolas, instituições financiadas pelo governo de educação, e ver o tipo de estudantes e o tipo de educação que está sendo produzido por essas escolas financiadas pelo governo, a lógica lhe dirá que se o que está sendo produzido nessas escolas não estivesse de acordo com o que o Estado e o governo federal desejam, então eles o mudariam. No final das contas, o governo está recebendo o que encomendou. Eles estão recebendo pelo que pagaram. Eles não querem que seus filhos sejam educados. Eles não querem que você pense muito. É por isso que nosso país e nosso mundo se proliferaram tanto com entretenimento, mídia de massa, programas de jogos, programas de televisão, parques de diversão, drogas, álcool e todo tipo de entretenimento para manter a mente humana entretida, para que você não atrapalhe as pessoas importantes pensando demais. É melhor você acordar e entender que há pessoas guiando sua vida e você nem sequer sabe disso. E todos os cidadãos americanos, eu acho,
suspeitaram que algo assim está acontecendo. Mas estamos todos muito ocupados tentando sobreviver e viver nossas vidas. E afinal, o que uma pessoa pode fazer a respeito? Uma pessoa não pode fazer nada. Mas uma nação educada pode fazer muito. Por que Hollywood faz filmes como Desejo de Matar e Dirty Harry, sempre mostrando como cidadãos comuns são maltratados, abusados, enganados e iludidos pelo governo, e então um único cara tem que defender o que é certo porque todo o sistema é corrupto? Por que você acha que eles fazem filmes assim? Há uma mensagem nisso. Vou te dizer por quê. É muito simples. Primeiro de tudo, esses conspiradores, essas pessoas fazem os filmes mostrando qual é o problema, depois fazem os filmes para mostrar qual é a solução. Eles sabem que você está frustrado. Sabem que o povo da América está frustrado porque não há lei e ordem. Mas isso é intencional. Não deveríamos ter lei e ordem ainda. Somos supostos a ter crime e a imoralidade e as drogas e o assassinato e todas as outras coisas que nos cercam. Somos supostos a ter isso. Se o governo não quisesse, isso não estaria aqui. Acredite em mim, este é o governo mais poderoso que o mundo já conheceu. Eles tiveram a capacidade de capturar Adolf Hitler há 50 anos. Ele tinha um exército permanente, a maior marinha, força aérea, militar, organizações secretas do submundo operando em todo o mundo, mas este governo conseguiu controlar Adolf Hitler porque escolheu fazê-lo e quis. E se você não pagar seus impostos de renda, eles o encontrarão se você for para a selva amazônica e farão de você um exemplo. Eles o encontrarão e lidarão com você, e você sabe disso. Mas, por alguma razão, eles não conseguem controlar as drogas e o crime nas ruas por alguma razão. Há uma razão, e é sobre isso que queremos falar. Há um método para a loucura. Você também pode querer perguntar a si mesmo por que, no início dos anos 70, enquanto ninguém estava prestando atenção, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mudou suas cores de combate dos verdes escuros e marrons escuros, as cores de combate ou as cores de camuflagem, para tons claros de bege. Por todo o mundo ocidental, as cores foram alteradas para os militares de verde escuro para marrom claro. Por quê? Porque este governo, juntamente com seus aliados da OTAN, percebeu que haveria uma guerra. Em uma área onde eles precisariam de camuflagem, que seria um bege claro. Então, silenciosamente, eles mudaram isso. Eles mudaram a cor e você não soube de nada. Você também quer se perguntar, de onde Adolf Hitler e o governo comunista de hoje conseguiram seu dinheiro? Quem financiou Stalin? Quem financiou Lenin, Trotsky? Quem financiou a Revolução Comunista? Você pode querer se perguntar, qual foi o papel de Wall Street americano, dos banqueiros internacionais em Nova York, na Suíça, em Londres? Que papel eles desempenham no financiamento de pessoas como Hitler, como o movimento comunista? E Deus sabe o que mais estão financiando pelo mundo afora. Por que as drogas são trazidas para este país diariamente e não conseguimos fazer nada a respeito? Não conseguimos fazer nada a respeito dos imigrantes entrando pela fronteira. Estou aqui para te dizer o porquê. É muito simples. O governo consegue o que quer. Há um método para a loucura, como dissemos, e vamos explicar isso para você. Antes de entrarmos na história europeia mais antiga da maçonaria, vamos olhar para o nosso próprio quintal. É esta uma cena de Mississippi em chamas? Ou é uma imagem de uma reunião da Ku Klux Klan dos anos 1930? Quem são os homens escondidos atrás dos capuzes e por que veneram a coruja? Simples. A coruja simboliza a sabedoria porque vê coisas no escuro. Não, isso não é o Ku Klux Klan ou Mississippi Burning. Este é o seu governo constitucional queimando. Vamos tirar os capuzes e ver quem veio à festa. Nas 2 últimas semanas de julho de cada ano, uma reunião secreta é realizada em nosso país, no norte da Califórnia, pelas pessoas mais poderosas do mundo. Banqueiros, políticos, industriais, luminares do entretenimento, figuras de todo o mundo.
Este grupo, diretamente conectado com as elites governantes europeias, é comumente conhecido como a Sociedade Boêmia. O agora famoso Conselho de Relações Exteriores, o governo por trás do governo americano, está representado aqui junto com membros do grupo Bilderberg da Europa. Uma reunião realizada uma vez por ano para decidir em escala mundial seu futuro. Um exemplo brilhante de verdadeira democracia realizada no escuro. Obviamente aqui seu voto não conta. Apropriadamente a coruja é escolhida como símbolo para esse grupo, pois também se sente à vontade no escuro. O nome Bohemian tem uma definição de dicionário como, citação, uma comunidade de pessoas que adotam maneiras, costumes conspicuamente diferentes daqueles esperados ou aprovados pela maioria da sociedade e que desconsideram os padrões de comportamento convencionais. Não é de admirar que eles não queiram sua opinião? Mais especificamente americana e ainda mais sombria e igualmente insidiosa, é uma organização à qual nosso próprio presidente George Bush pertence, a saber, Skull and Bones, corretamente entendida como o estabelecimento secreto da América. A Sociedade Bohemian Skull and Bones, CIA, DIA, Máfia e o IRS são apenas alguns dos grupos que compõem o verdadeiro poder por trás do trono da América. Como todas as monarquias, a elite poderosa dos Estados Unidos depende do sangue familiar. Assim como a estrutura de poder da máfia. Para mostrar que a palavra linhagem de sangue não é apenas uma figura de linguagem, vamos dar uma olhada nos fatos reais. Delineadas aqui estão as linhagens reais dos presidentes americanos e sua conexão de sangue com as aristocracias europeias de poder. Começando a partir de Eduardo II e III da Inglaterra, 28 dos nossos 42 presidentes estavam ligados por sangue, incluindo o presidente Bush e o vice-presidente Quayle, que de fato também são parentes. A maioria dos 14 não conectados por sangue estavam conectados. Ordens fraternais usadas pelas linhagens de sangue, com apenas algumas exceções, notavelmente na disrupção, os Kennedys, buscando perturbar essa dinastia de poder na América. Devido ao seu vasto apoio financeiro e carisma intelectual pessoal, e muita manobra política nos bastidores por parte de seu pai, Joe Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, foi inserido na presidência. A ideia era romper o status quo, ao estabelecer uma dinastia católica romana Kennedy, e assim notificando os poderes maçônicos deste mundo sobre a sua relutância em cooperar e seguir as regras não escritas. Sentindo-se justificadamente ameaçadas, as linhagens estabelecidas de poder na América removeram a ameaça representada pelos Kennedy. Registros oficiais da polícia mostram que o assassinato de John Kennedy foi imediatamente precedido e seguido por até 100 assassinatos, todos estreitamente ligados à ascensão da família Kennedy ao poder. Em nossa discussão sobre sociedades secretas, a maçonaria e ordens ocultas em geral, queremos falar sobre uma que pode ser familiar para você, ou talvez você já tenha ouvido falar. Chama-se Illuminati. Não pretendemos gastar muito tempo no Illuminati, mas o suficiente para você se familiarizar, caso nunca tenha ouvido falar da organização. Foi encontrado que em 1776, no sul da Alemanha, por um homem chamado Adam Weishaupt, ele formulou seus planos em relação à casa de Rothschild na Inglaterra, Alemanha, França e Itália. A dinastia bancária Rothschild, por trás dos governos da Europa, contratou Adam Weishaupt para formular um plano para o mundo naquela época alcançar certos objetivos para aqueles no poder. Esse plano veio a ser conhecido como o Plano dos Illuminati. Agora você pode encontrar a maior parte desse material em qualquer biblioteca, qualquer enciclopédia, sob a palavra Illuminati, que vem obviamente da palavra iluminar, ser iluminado, estar na luz. Mas há um livro muito importante que eu gostaria de trazer à sua atenção, chamado Fire in the Minds of Men. É sobre as origens da fé revolucionária. Fire in the Minds of Men, escrito por James Billington. É um livro profundamente importante para entender os movimentos revolucionários e radicais do mundo hoje, como chegaram aqui e quem os financia.
e o que eles realmente representam. Gostaria de ler para você alguns parágrafos de importância, eu acho, lidando com as origens ocultas dos arranjos organizacionais, como as organizações ocultas em todo o mundo, sociedades secretas, são organizadas. Nele, na página 87, ele diz: a história das sociedades secretas nunca pode ser totalmente reconstruída, e tem sido gravemente negligenciada, até evitada, suspeita-se, porque as evidências disponíveis repetidamente nos levam a um território igualmente desagradável para os historiadores modernos no Oriente e no Ocidente. No que se segue, tentarei mostrar que a tradição revolucionária moderna, à medida que se internacionalizou sob Napoleão, a restauração, surgiu da maçonaria oculta. Que as primeiras ideias organizacionais originaram-se mais do misticismo pitagórico do que da experiência prática, e que os verdadeiros inovadores não eram tanto os ativistas políticos, mas sim os intelectuais literários. Sobre quem o pensamento romântico alemão em geral e os Illuminati da Baviera em particular exerceram grande influência. Aqui ele estava falando sobre a organização dos Illuminati da Baviera. Não se pode discutir os Illuminati sem entender a ordem jesuíta da Igreja Católica, porque o próprio Adam Weishaupt, o fundador dos Illuminati, era de fato um padre jesuíta. Ele não era apenas um sacerdote jesuíta comum, no entanto. Na Baviera, ele continuou a apoiar o pensamento radical revolucionário contra a Igreja e deu ao mundo o que passou a ser conhecido como a tradição revolucionária. 1º de maio de 1776 é quando Adam Weishaupt fundou esta ordem. E é por isso, claro, que na União Soviética e em outros países comunistas, o 1º de maio é considerado o dia importante para todos os revolucionários comunistas, porque Adam Weishaupt fundou os Illuminati em 1º de maio. Isso você encontrará, como eu disse, em qualquer enciclopédia. A isca que foi colocada por Adam Weishaupt para o controle de povos era uma ideia muito antiga e experimentada. O projeto chamava-se democracia. A democracia do povo. Adam Weishaupt, como muitos antes dele, entendeu que a democracia nunca funcionou, não está funcionando agora e nunca funcionará. Basicamente devido ao fato de que as pessoas, enquanto poderiam ser e são o poder de qualquer governo, as pessoas são sempre o poder de um governo, e que na superfície a democracia parece ser o melhor de todos os mundos possíveis. A democracia é uma forma muito ruim de governo, porque as pessoas podem ser enganadas. Porque democracia vem da palavra demos, que significa multidão. Uma multidão na rua é um demos. Demoscracia. Cracia significa governo. Demoscracia ou democracia significa governo da multidão. Você pode dizer que a verdadeira democracia é como 35 brancos enforcando um negro. Isso é democracia, o governo da multidão. Agora, quando colocamos isso em termos políticos mais americanizados, é o governo do povo. E embora isso possa soar bem no papel, os fundadores da democracia, na nossa forma moderna, perceberam que as pessoas podem ser manipuladas a aceitar qualquer coisa que queiram que as pessoas aceitem. Vamos continuar com este assunto dos Illuminati e seus símbolos. Você encontrará o símbolo desta sociedade secreta no verso de uma nota de $1. No verso da nota de $1 do lado esquerdo, você verá a pirâmide com um olho que tudo vê. O olho de Horus, o deus egípcio da luz, o filho do deus egípcio. E você verá abaixo da pirâmide 1776, escrito em algarismos romanos. E as palavras anautcópias no topo da pirâmide. Anautcópias é traduzido como nosso empreendimento. Anaut, nosso empreendimento. Copius é traduzido como foi coroado com sucesso, ou é coroado com sucesso. Portanto, Enoutcópios é nossa empreitada agora é um sucesso. E então,
para descobrir qual empreitada. Isso foi um sucesso. Como está na base da pirâmide, Novus Ordo Seclorum, a nova ordem do mundo, a nova ordem mundial. Bem, se lembrarmos que a Alemanha foi o berço do conceito de nova ordem mundial. Adolf Hitler. Toda a motivação dele era estabelecer uma nova ordem mundial. Mas, para estabelecer uma nova ordem mundial, era necessário destruir a velha ordem mundial. E foi exatamente isso que Hitler se propôs a fazer. Destruir todas as bases de poder da antiga aristocracia na Europa e criar uma nova ordem mundial. O que me conduz agora às lojas maçônicas no sul da Alemanha e suas conexões com a Revolução Francesa. E há uma quantidade enorme de informações sobre esse assunto. E não vamos entrar nisso hoje. Basta dizer que houve uma quantidade tremenda de atividade maçônica na Revolução Francesa, na Revolução Mexicana, na Revolução Americana e em todas as outras revoluções acontecendo ao redor do mundo. Há muitas conexões entre maçons no governo, maçons no setor bancário, maçons em ordens fraternas, operando e trabalhando juntos. Mas não sabemos disso. E enquanto o nosso povo está indo, neste momento, para o Oriente Médio, não estamos cientes de que o que está acontecendo no Oriente Médio é uma guerra entre sociedades secretas, facções, movimentos ocultos sobre os quais não sabemos nada. Não tem nada a ver com petróleo. Não tem nada a ver com um conflito com o qual a América deveria se preocupar. Tem a ver com um folclore maçônico muito antigo e ancestral. Gostaria de mostrar a você também deste livro. Gostaria de ler para você de Fogo nas Mentes dos Homens. E a introdução, algo muito interessante e muito importante, ao entrarmos nos símbolos dos Illuminati e símbolos das ordens maçônicas do mundo. Na página 6 da introdução diz: a aristocracia europeia transferiu suas velas acesas dos altares cristãos para as lojas maçônicas. A chama dos alquimistas ocultos, que prometia transformar lixo em ouro, reapareceu no centro de novos círculos, procurando recriar uma era dourada. Illuminati da Baviera conspirando contra jesuítas, filadélficos franceses contra napoleões, carbonários italianos contra Habsburgos, sempre dois lados. Um jovem, vejamos, um modelo recorrente para revolucionários e primeiros místicos, e o jovem Karl Marx e os russos da época de Lenin, era Prometeu, o deus que roubou o fogo dos deuses para o uso da humanidade. A fé prometeica dos revolucionários se assemelha em muitos aspectos à crença moderna geral de que a ciência levaria os homens da escuridão para a luz. E aqui está o ponto. Mas havia também uma suposição milenar mais enfática de que, no novo dia que estava amanhecendo, o sol nunca se poria. No início da Revolução Francesa nasceu o, citação, mito solar da Revolução, fim da citação, sugerindo que o sol estava nascendo em uma nova era na qual a escuridão desapareceria para sempre. Esta imagem foi implantada em um nível de consciência que simultaneamente interpretava algo real e produzia uma nova realidade. A nova realidade, que eles buscavam, o que era radicalmente secular e estritamente simples. A ideia não era a complexidade equilibrada de uma nova federação americana, mas a simplicidade oculta de seu grande selo, um olho que tudo vê no topo da pirâmide sobre as palavras Novus Ordo Seclorum. O selo que temos em uma cédula de dólar americano é um selo oculto de uma sociedade oculta que persegue uma agenda oculta. Não estamos cientes disso. O que nós, da The International Research, esperamos fazer por você é torná-lo ciente de certas coisas que estão acontecendo em nosso governo e em nosso mundo hoje, das quais você não tinha conhecimento até agora. Não é nosso propósito dedicar muito tempo a essa ordem específica da maçonaria, os Illuminati, mas queremos dedicar tempo suficiente para que você entenda como funcionava.
quais eram seus propósitos e como isso nos afeta hoje, porque ainda está conosco hoje e assumiu formas diferentes em diferentes países, mas ainda está basicamente com o mundo hoje. Agora, talvez alguns de vocês estejam cientes deste material que estamos discutindo agora e talvez não estejam. Mas para mostrar que isso não é apenas o nosso entendimento das coisas, voltamos para registros no passado, desde a fundação dos Estados Unidos, mas e comentários feitos por George Washington, que vamos ler em alguns momentos. Aqui está um artigo do Grande Júri do Estado da Pensilvânia, publicados nos 1800, tratando da maçonaria e dos Illuminati e dos problemas que estavam enfrentando no estado da Pensilvânia. Como dissemos, George Washington mencionou os Illuminati, e eu mencionei os Illuminati há alguns momentos em relação às sociedades democráticas que estavam sendo fundadas nos Estados Unidos. O Partido Democrata hoje é um desdobramento do que chamamos de sociedades democráticas da Europa. As sociedades democráticas, embora na superfície soem bem, mas quando se olha mais de perto para o que significa democracia e como ela realmente funciona, a democracia não parece funcionar muito bem. E há uma razão. Deixe-me ler para você primeiro do Senado do Estado da Califórnia. 10º. Primeiro relatório, Comitê de Investigação Estadual sobre Educação, publicado em 1953 pelo Estado da Califórnia, Senado, e fala sobre os Illuminati. Você pode obter uma cópia disso do International Research, se desejar. Ao lidar com o assunto do comunismo, sociedades secretas do comunismo, em 1953, na página 168, vou fazer uma pequena leitura, mas é muito importante. Acho que é importante que você ouça isso. Na página 168, o Senado do Estado da Califórnia continua dizendo: como muitas pessoas inteligentes, mesmo em cargos oficiais elevados, não parecem ter se familiarizado com a verdadeira natureza e seriedade do comunismo, talvez seja apropriado fornecer brevemente alguns dados realmente informativos e autênticos sobre isso. Comunismo e Rússia não são de forma alguma sinônimos. A Rússia simplesmente ocupa a posição infeliz de ser a primeira vítima do comunismo. O comunismo é sinônimo de revolução mundial e busca a destruição de todas as nações, a abolição do patriotismo, religião, casamento, família, propriedade privada e todas as liberdades políticas e civis, e o estabelecimento de uma ditadura mundial do chamado proletariado, que é, na verdade, uma ditadura autocrática, autoconstituída por um pequeno grupo de revolucionários autoperpetuantes. Na página 169, o documento continua dizendo: o chamado comunismo moderno é aparentemente a mesma conspiração mundial hipócrita e mortal para destruir a civilização que foi fundada pela ordem secreta dos Illuminati na Baviera em 1º de maio de 1776 e que levantou sua cabeça já grisalha aqui em nossas colônias em períodos críticos antes da adoção de nossa Constituição Federal. A conspiração da Revolução Mundial parece ter sido tão bem organizada e sempre contínua, estando sempre alerta para aproveitar cada oportunidade que se apresentava ou que os conspiradores podiam criar. É significativo nesse contexto que já em 1783, quando surgiram condições instáveis e descontentamento em algumas áreas das colônias americanas, sermões anônimos subversivos foram distribuídos entre o exército colonial para incitar o descontentamento e a rebelião. George Washington imediatamente reuniu o exército e, ao se dirigir a eles, usou esta linguagem significativa. Isto é tirado da página 86, volume 4 de Life on Washington, de Marshall, lembrando que isso é 1783, George Washington dirigindo-se ao exército. Diz isto: meu Deus, o que este escritor tem em mente ao recomendar tais medidas? Ele pode ser um amigo do exército, ele pode ser um amigo deste país. Antes, ele não é um inimigo insidioso, algum emissário, talvez, de Nova York? Em seguida, no parágrafo seguinte, o Senado do Estado da Califórnia continua: é evidente que George Washington acreditava que o então centro desta conspiração secreta no que dizia respeito a este país estava localizado na cidade de Nova York. E aqui está Sabemos que houve algum tipo de manipulação do nosso governo.
do nosso dinheiro, das nossas instituições e das nossas vidas pelo nosso governo. Mas o que não percebemos é que há uma agenda, há um método na loucura. Queremos investigar estes movimentos secretos do mundo e como eles nos afetam em nossas vidas privadas, e podemos não pensar que nos afetam em um nível privado, mas eles afetam. Eles afetam seus filhos na escola, afetam o que seus filhos aprendem, afetam o que você aprende na televisão noturna. Há muitos filmes discutindo isso publicamente. Até George Washington, em suas cartas pessoais, mencionou os Illuminati e a maçonaria. O próprio George Washington era maçom. Em resposta a uma carta enviada a George Washington em 1798, avisando-o sobre um movimento maçônico operando na América, e esse movimento maçônico específico, referido como os Illuminati, George Washington respondeu em uma carta à pessoa dizendo que tenho o favor do 17º deste instante diante de mim. E meu único motivo para incomodá-lo com o recebimento desta carta é explicar e corrigir o erro que percebo. Na pressa, sou obrigado a escrever cartas com frequência que o levei a cometer. Em que não era minha intenção duvidar que as doutrinas dos Illuminati, os princípios do jacobinismo, não tinham se espalhado para os Estados Unidos. Pelo contrário, ninguém está mais realmente convencido desse fato do que eu. A ideia que eu quis transmitir é que eu não acreditava que as lojas de maçonaria neste país, enquanto sociedades, tivessem se esforçado para propagar os ensinamentos diabólicos do primeiro ou os princípios perniciosos do segundo, se eles são passíveis de separação, mas que indivíduos dentre eles podem ter feito isso, ou que o fundador ou instrumento fundou, são o instrumento utilizado para fundar as sociedades democráticas nos Estados Unidos, teve esses objetivos em mente e realmente teve a separação do povo de seu governo, em vista é evidente demais para ser questionado. O que George Washington estava dizendo era que o mero fato de alguém ter acusado que os Illuminati estavam operando na América, George Washington disse, estava mais verdadeiramente satisfeito com esse fato do que eu estou. E então ele prosseguiu dizendo que não acreditava que todos os maçons estivessem envolvidos nesse complô, mas que os fundadores da Sociedade Democrática na América, ou o Partido Democrata, como chamamos hoje nos Estados Unidos, tinha o objetivo dos projetos dos Illuminati, e tinha, na verdade, o Partido Democrata, George Washington disse, efetivamente tinha a separação do povo do seu governo em mente. É evidente demais para ser questionado. Isso pode explicar por que hoje, em um país democrático como a América, o povo fazer certas exigências ao governo e o governo não responde. O povo quer isso, o governo não responde. O povo exige aquilo, o governo não responde. Porque todo o conceito do processo democrático na América foi propositalmente para separar o povo do governo, para que o povo pudesse estar aqui trabalhando, cuidando de suas vidas, alimentando seus filhos e enviando seus políticos para Washington para cuidar deles. Quando chegavam lá, já eram membros de certas organizações fraternais, e todo o governo já estava tomado conta, de modo que o povo não tinha nada a dizer sobre nada. E esse é o ponto que estamos tentando fazer, que quando você envia políticos para Washington DC, eles poderiam muito bem ficar em casa. Porque a lógica e a razão do governo já foram decididas por sociedades secretas e ordens fraternais sobre as quais você não sabe nada. Em nossa discussão sobre os Illuminati, queremos também, ao falar sobre a nota de $1 e o símbolo no verso da nota de $1, deixe-me ler para você, a partir do relatório do Congresso publicado pelo Congresso dos Estados Unidos, um relatório do Congresso, o qual teremos prazer em fornecer se você quiser uma cópia, fala sobre passos em direção a uma União Britânica. Um Estado mundial e conflito internacional.
A discórdia internacional está muito preocupada com o Estado Mundial e a União Britânica. Como mencionamos antes, a Grã-Bretanha é referida como o Reino de Deus, o Reino Unido. O conflito internacional que está acontecendo em todo o mundo faz parte da preparação do mundo para o Reino Unido de Deus, e a América está desempenhando seu papel. Isso, incidentalmente, como penso que já mencionei antes, fornece a base para o racismo no mundo hoje. O Reino de Deus, é claro, vindo através da Grã-Bretanha e da América. A América sendo governada a partir da Casa Branca. A Inglaterra, sendo a escolhida de Deus para sentar no trono de Jeová para Jesus, oferece ao mundo uma filosofia racista conveniente. E então nos perguntamos neste país por que o resto do mundo não parece se importar muito com a América. Há muito que deveríamos saber a respeito dos símbolos na nota de dólar. Deixe-me ir para este relatório do Congresso, publicado em 1940. Diz, na página 13, permita-me chamar a sua atenção para o fato de que no verso do grande selo dos Estados Unidos, que aparece em nossas notas de dólar, você encontrará o exato símbolo da Federação Mundial Britânica de Israel. Este símbolo também está presente na literatura de outras organizações que promovem um governo mundial e uma religião mundial. Na parte inferior do círculo que rodeia a pirâmide, você encontrará a inscrição Novus Ordo Seclorum. Foi essa nova ordem que foi defendida por Clinton Roosevelt há várias centenas de anos e recentemente em Philip Drew e agora seguida pelo Executivo. Entendemos que todo esse conceito de uma nova ordem mundial é uma ideia revolucionária desenvolvida a partir de uma maçonaria culta. Quero voltar à introdução de Fire in the Minds of Men e lançar as bases para algo que acho que você vai achar muito interessante. Novamente, queremos voltar a citar a página 6. Na introdução diz: um modelo mítico recorrente para revolucionários, os primeiros românticos e o jovem Karl Marx e os russos da época de Lenin, era Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para o uso da humanidade. A fé prometeica dos revolucionários assemelha-se em muitos aspectos à crença moderna geral de que a ciência levaria os homens da escuridão para a luz. É interessante que na cidade de Nova York, na Rockefeller Plaza, bem na entrada do Rockefeller Plaza, há uma estátua enorme de Prometeu. Quão apropriado! E quando se entende como o Partido Comunista Soviético é financiado, organizado e dirigido a partir de Nova York, então não será nenhum grande mistério porque, em frente ao Rockefeller Plaza, temos o Deus Prometeu. James Billington, em seu livro Fire in the Minds of Men, explica que esse é um símbolo dos revolucionários mundiais. Mas continua a dizer na introdução, mas havia também uma suposição mais enfática e milenar de que estava chegando um milênio, uma nova ordem mundial, um milênio. Um reinado de 1000 anos, por assim dizer. Uma suposição milenar mais precisa de que no novo dia que estava nascendo, o sol nunca se poria. No início da Convulsão Francesa nasceu o mito solar da Revolução, sugerindo que o sol estava surgindo para uma nova era. Toda essa ideia de o sol nascendo em uma nova era, o novo amanhecer, a suposição milenar, podemos ver isso sendo abertamente usado hoje pelo nosso presidente em recortes de jornal como a nova ordem mundial e como o mundo está agora sendo formado em uma nova ordem mundial. Queremos falar sobre isso e o que isso significa para você. De fato, aqui em o Daily News na nossa cidade natal, Bush pede unidade em crises. Abaixo está escrito: ele vê o Golfo como um teste da nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial está na parte inferior da nota de dólar, que está na base da pirâmide que está na nota de dólar. É um conceito interessante e algo que você deve conhecer, porque o que está acontecendo no Oriente Médio agora faz parte de um movimento maçônico. A maçonaria fez arranjos para organizar, direcionar, financiar e controlar diferentes segmentos da sociedade em nosso país e em todo o mundo.
Eles perceberam que neste país os movimentos negros estão entrando na corrente principal da América, portanto surge a necessidade de líderes negros poderem se alinhar para seguir o fluxo. Alguns dos maçons negros que foram aceitos na ordem são, por exemplo, a Jesse Jackson, Andy Young, prefeito de Atlanta, Kenneth Gibson, 3 vezes prefeito da cidade de Newark, Nova Jersey, o falecido Harold Washington, prefeito de Chicago, o senador estadual Julian Bond, o juiz da Suprema Corte Thurgood Marshall, Marion Barry, prefeito do Distrito de Colômbia. Vemos que a maçonaria usa todas as raças para alcançar seus objetivos. Na maçonaria, na Europa, os grupos eram chamados de círculos e você tinha seu círculo de amigos. Havia 5 círculos de amigos, sendo a América um deles. Itália, França, Alemanha, Inglaterra e América, os 5 círculos de amigos. Eles eram chamados no europeu a maçonaria das Olimpíadas. Então hoje o símbolo da organização Olímpia é 5 círculos, os 5 círculos maçônicos de amigos. Claro, o Audi tem apenas 4 círculos porque a América não está incluída nesse projeto. Os círculos eram, claro, o círculo de amigos na Liga Maçônica. Outros símbolos na maçonaria, a tocha, claro, a tocha olímpica é a tocha de Prometeu, o deus que roubou o fogo para o serviço do homem. E como dissemos em Nova York, em frente à Rockefeller Plaza, você verá a estátua de Prometeu. Em sua mão está a tocha, uma chama, o fogo da revolução. A moeda de 10 centavos, claro, na moeda com a cabeça de Mercúrio. Na parte de trás da moeda de 10 centavos, você encontrará a tocha da iluminação. Ainda está lá hoje. O moderno centavo americano tem a tocha da iluminação. A estátua da liberdade tem a tocha. Claro, em todas as universidades e faculdades, encontramos em seus símbolos e emblemas das universidades tochas que representam a iluminação dos Illuminati. Na verdade, quando você se forma em uma universidade, você se torna um alumni. Vejamos, a tocha também é usada na Amoco Oil, na B'nai B'rith, na revista Crises para Negros. É encontrada em muitos lugares. Chevrolet, apenas neste ano, em sua divisão Safran, da General Motors está lançando seu carro de alumínio, não alumínio, mas carro iluminado dos Illuminati. Claro, quando você vai para a faculdade e universidade ou até se forma no ensino médio, você sai com uma, como dissemos, uma túnica preta, que é preto para Saturno, o deus dos hebreus, e o chapéu quadrado. O chapéu quadrado é, claro, os maçons usam chapéus de pedreiro para seu gesso, então é por isso que você usa um chapéu quadrado quando se torna um ex-aluno. Tudo tem a ver com a maçonaria. Tudo está relacionado ao controle da educação neste país, o controle do nosso pensamento religioso, nossas mentes, nosso governo, nosso dinheiro, nossas vidas, tudo. Da sua farmácia local é influenciada pela maçonaria, sociedades secretas, ordens ocultas e política do tipo científico. Nossos pais fundadores provavelmente se revirariam em seus túmulos se vissem o que aconteceu conosco e como fomos desviados de nosso propósito e nossa missão no mundo, para nos tornarmos nada além de peões em um jogo. Até mesmo o sino da liberdade, o símbolo da liberdade, um sino da liberdade igual, idêntico, com a mesma rachadura, é encontrado em Moscou. É um muito famoso sino da liberdade de Moscou com a mesma rachadura. Torna-se conhecido como um símbolo, o símbolo da Irmandade do Sino. Sino sendo Bel, o antigo deus no Vale Mesopotâmico, sendo aquele que chamamos de Belzebu, ou Beltesazar, ou Javé. Há muitos símbolos, muitas coisas acontecendo no nosso mundo, das quais não estamos cientes neste tempo agitado em que vivemos, que é hora de pararmos para olhar ao nosso redor, ver os emblemas de poder, ver os emblemas e selos do nosso governo. Olhe para a nota de dólar em vez de tentar ganhar uma, apenas olhe para uma, para variar.
Veja à frente os emblemas maçônicos nela, olhe atrás os emblemas maçônicos lá. Pergunte a si mesmo por que nosso país opera da maneira que opera e se há alguma razão ou lógica para o modo como as coisas acontecem. Quando você entende que a General Motors, a Ford Motor Company e todas as outras corporações do mundo têm uma agenda, elas não simplesmente acordam todas as manhãs e decidem o que vão fazer. Grandes, muito grandes corporações internacionais precisam fazer planos para amanhã, para a próxima semana, para o próximo ano. Quando você tem centenas de milhares de pessoas na folha de pagamento, não pode se dar ao luxo de esperar até o último minuto para decidir o que vai fazer. O navio do Estado é grande demais para virar, apenas da noite para o dia. É como um enorme transatlântico. O navio do Estado é um vaso muito grande. Você tem que fazer planos para ele. Você tem que direcionar as pessoas. Você tem que concentrar seu poder. Você tem que concentrar a atenção das pessoas em certas coisas para fazê-las seguir na direção que você deseja. Somos um povo muito grande e poderoso na América. Então, nossos governantes têm que direcionar nosso pensamento e nos preparar com antecedência para seus planos, para suas agendas ocultas. E claro, como ovelhas dóceis, nós simplesmente seguimos o fluxo porque não sabemos mais sobre isso do que o que vemos na televisão. Já é hora de olharmos para este mundo em que vivemos e examinar quem somos, por que estamos fazendo o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Esse é o propósito do que estamos tentando fazer. Como dissemos antes, não estamos tentando explicar tudo em detalhes, porque não podemos, mas estamos tentando fazer você perceber que existe um imenso mundo de material lá fora com o qual você deve se preocupar e conhecer. E nosso objetivo é fornecer esse material a você. Você descobrirá que as muitas coisas que coletamos sobre as sociedades secretas, nosso governo, os governos do mundo, a maçonaria são simplesmente fascinantes. Quando nos lembramos de que Abraham Lincoln foi o primeiro presidente a romper todos os laços diplomáticos com o Vaticano na década de 1860. Os laços diplomáticos continuaram rompidos com os Estados Unidos até a chegada do presidente Ronald Reagan. Ele restabeleceu laços diplomáticos completos com o Vaticano. O primeiro presidente desde Lincoln a fazê-lo. Seu próximo ato oficial foi viajar para a Europa pelo menos 3 vezes para se encontrar em particular com o Papa. Não nos foi dito o que foi discutido. Mais tarde, o Papa é anfitrião de outras reuniões de cúpula. E então, é claro, Ronald Reagan deixa os Estados Unidos para ir à Europa visitar os mortos de guerra, nos dizem, e ele acaba no cemitério de Bitburg, o local de sepultamento dos oficiais nazistas da SS. Temos que nos perguntar o que estava acontecendo. Ronald Reagan não sabia que estava indo para um local de sepultamento nazista? Bem, é claro que ele sabia. Ele não é um tolo. E não existem erros cometidos por presidentes. Quando vemos coisas acontecendo no cenário mundial e dizemos, bem, o presidente cometeu um erro e o governo cometeu um erro, você precisa saber que em um governo do tamanho de quem governa os Estados Unidos, eles não cometem erros. São movimentos bem calculados. Eles sabem o que estão fazendo. Tem uma agenda, tem uma ideia, um propósito, então não cometem erros. A ida de Ronald Reagan para o Pittsburgh foi feita propositalmente. Isso sai em sociedades secretas. A crise do Golfo hoje, há muitas insinuações e coisas que estão sendo ditas, o que leva a entender que há mais acontecendo no Oriente Médio do que nos é contado. E como dissemos antes, tem pouco ou nada a ver com petróleo, pouco ou nada a ver com uma ameaça contra este país, porque este país não tem ameaça. Temos alguns títulos interessantes, alguns livros muito interessantes, mostrando a maçonaria, a Ordem de Malta, com o Papa. Roma, a águia bicéfala. Inglaterra, símbolos da maçonaria, todos maçônicos em relação ao cristianismo ou
ou devo dizer a marca de cristianismo das Testemunhas de Jeová, nós temos livros como Cristão por Graus, Religião Maçônica Revelada, A Luz da Fé em Jeová, Testamento para um Novo Mundo. Dado a nós, sendo os 7 livros contendo sabedoria espiritual essencial, dados a nós pelos Cavaleiros Templários, o índice revela um livro de Jeová e o livro do Reino de Jeová na Terra. O Reino de Jeová na Terra com o emblema dos Cavaleiros Templários. Nós vemos que Jeová, Reino na Terra, não é nada mais do que um reino maçônico, como o Reino Unido Britânico. Testemunhas de Jeová, juntamente com os amigos Mormons, adventistas do 7º dia. E, como dissemos, todos os outros cultos maçônicos do rito de York nos Estados Unidos estão se espalhando. Eles são as tropas de choque, por assim dizer, para a maçonaria, para levar a mensagem do reino para o resto de nós nesta nação, aceitarmos seu rei maçônico. Anotações para si mesmos, ou os precursores de uma nova ordem mundial que eles não têm ideia neste mundo, está chegando. Eles foram enganados e são orgulhosos e arrogantes demais para entender isso. Aqui temos um livro chamado Os Ensinamentos da Maçonaria, e vamos encontrar isso no livro de Ensinamentos da Maçonaria. Você tem a estrela de Davi judaica, porque na verdade a maçonaria é judaica. A maçonaria sempre soube que seu maior inimigo na civilização ocidental é Roma, e é por isso que sempre houve essa animosidade entre a Igreja Católica e o judaísmo. Sempre houve essa animosidade entre a Igreja Católica e o judaísmo. Os judeus foram perseguidos no Velho Continente, na Europa, e ainda permanece essa animosidade entre o judaísmo e o movimento católico hoje, mas não por causa da religião, e sim por causa das sociedades secretas que operam por trás de ambas as organizações. Você pode estar interessado em saber também que o cocar do Papa, o cocar papal, na verdade remonta a um cocar judeu antigo. E claro, o Papa usa a kippá e também usar o solideu. Mas em particular, o adorno de cabeça do Papa é mostrado aqui como maçônico. Isto é de um livro de pesquisa maçônico, um volume sobre maçonaria e as vestes dos maçons. E aqui temos um maçom com o judaico, o peitoral e o cocar papal. Temos outras vestimentas maçônicas, mostrando que quando vemos o Papa e vemos o padre, vemos movimentos religiosos ao redor do mundo, suas vestimentas, é tudo maçonaria. Acho que aqueles entre nós que estão preocupados com a questão racial em todo o mundo podem se interessar em saber que aqui está outra fraternidade de poder maçônica. Uma exposição do segredo africana. Irmandade, grande loja da Irmandade, maçonaria. Então, quando vemos o que está acontecendo na África do Sul, não é de se admirar que o maior amigo da África do Sul seja Israel. Há uma famosa canção dos anos 1960, intitulada Alguém Sabe Que Horas São? Respeitosamente sugerimos que é hora de acordar para o sério, o mais sério problema que enfrentamos como uma sociedade livre. Falando de tempo, a nova edição da revista nos diz que já é hora, como a coruja, de ver coisas que têm sido mantidas no escuro. Isso não será difícil, porque a verdade esteve escondida à vista o tempo todo. No Congresso residem os símbolos americanos de poder, conhecidos no dicionário como o face. O face em si não é nada mais do que um antigo símbolo de um antigo sacerdócio, de um mundo antigo. O Machado, que explica por que, na Segunda Guerra Mundial, os poderes de Hitler foram chamados de potências do eixo.
O fasce foi usado pelo sacerdócio do Machado no mundo antigo, e por Adolf Hitler, pelo general Franco, Mussolini e muitos outros movimentos fascistas subterrâneos. E organizações no estilo da máfia, comumente entendidas como os intocáveis. Como eu disse no início, e como até a revista Time obviamente teve que admitir, nossos líderes são os melhores que o dinheiro pode comprar. Eles te traíram para uma agenda oculta há muito tempo. Agora você acabou de ver o contorno tênue. Na gravação anterior tentamos pelo menos iluminar sua mente sobre um assunto que não foi tratado adequadamente, que são as sociedades secretas e os movimentos subversivos que estão reestruturando nosso mundo. E usando todos os tipos de disfarces e desculpas, tudo, desde testemunhas de Jeová até os Mormons com seu parque nacional de Zion, e a nova ordem mundial e as filosofias racistas que permeiam o mundo ocidental. E tornou-se uma ideia, cujo tempo chegou, explicar e falar sobre esses assuntos. Nós, como mencionamos antes, temos documentação adequada, né, para as coisas que dissemos. Se você gostaria de perguntar mais, mais informações, é obviamente um assunto que não pode ser bem abordado em apenas algumas fitas, mas esperamos ter conseguido, ao menos, apresentar alguns conceitos e ideias que podem ser novos e frescos e importantes para se considerar. E queremos agradecer pelo seu tempo. E queremos deixar vocês com este pensamento de que este país foi fundado no fato de que os indivíduos tinham o direito de saber. Tínhamos o direito de entender, de esperar a verdade de nossos líderes. Não recebemos a verdade de nossos líderes e não vamos receber. Eles têm a própria agenda, eles têm as próprias ideias sobre o que vão fazer. E isso não envolve você. Tudo o que se espera de você é que trabalhe e pague seus impostos. Seja um produto capital para o sistema deles e não faça perguntas. E, como dissemos antes, que temos os melhores líderes religiosos e políticos que o dinheiro pode comprar. Acho que é hora de começarmos a analisar esses temas muito profundamente. E se você quer ajuda sobre qualquer faceta específica de que falamos, ou se você quiser mais informações em geral sobre esses assuntos, teremos prazer em fornecer-lhe todas essas informações. Novamente, devo dizer que o que eu te contei é apenas o que eu te contei. Eu não te contei o restante da história. É uma história enorme. Esperamos ter conseguido pelo menos iluminar você de alguma forma e agradecemos pelo seu tempo.